Então, pessoal, boa noite, né? Vamos dar início aqui à nossa live, nossa reunião. É, Primeiramente, quero agradecer a presença de todos. Um assunto que alguns já estão acostumados a gente falar aqui sobre, principalmente a IA, né? Aliada à tecnologia da informação, é um assunto que está muito associado hoje em dia. E já há alguns meses a gente tem falado sobre a questão de trazer esse movimento de IA para a prática, né? Como a gente está na linha de frente, atendendo as empresas, principalmente pequenas e médias empresas. Muitas delas, os donos, os proprietários, as pessoas ali que administram o negócio, querem e estão ansiosos por alguma solução de IA nos seus negócios, porque todo mundo falando disso. Então, a gente já vinha falando disso há alguns meses, sobre como colocar isso na prática. E eu venho conversando com vários franqueados aí. A gente trouxe o Rafael Bernardes ali atrás, fizemos uma reunião, falando sobre esse assunto e outras oportunidades também. E hoje eu quero trazer aqui alguns convidados, franqueados, que vão falar na prática o que eles estão fazendo, como eles estão monetizando, como eles conseguiram abordar e enxergar essa oportunidade. E para que isso clareie na mente de todos, para que também vocês possam replicar, modelar, entender como isso pode ajudar vocês a faturarem mais, né, aí na cidade de vocês, tanto aqueles que estão franqueados. A gente vai trazer inicialmente ali para trazer um case e algumas situações do Eldon. Tem aí boas notícias aí, até fechou mais dois contratos hoje, na parte de IA, né, envolvendo IA também. Sempre unindo IA e tecnologia da informação. Ele vai explicar um pouco mais. Eu vou trazer ele primeiro, porque ele tem um compromisso logo ali às 7, uma outra reunião, então ele vai ter que ser um pouco mais cedo. Em seguida, a gente vai falar com o Evangelos. Nós temos, não sei se o Kaique está aqui, o Kaique também ficou de dar um depoimento, e temos o André, que nos auxilia aqui na Help, nessa parte de automação, IA, me ajuda nessa parte de desenvolvimento, de sistemas, apps. Ele já está comigo, já tem 2 anos, né, André, que você está aqui com a gente. É, mais ou menos isso. Então, ele vai pôr um pouquinho aqui também, mostrar as ferramentas que a gente tem usado, quais são as novidades que vão vir daqui a pouco, para que vocês tenham uma ideia aí. Comecem a buscar também conhecimento nessa área e enxergar as oportunidades. Aquelas oportunidades que vocês enxergarem e entenderem que não conseguem ainda executar, nós podemos ajudá-los nisso. Né? Podemos trazer esses franqueados que já estão performando, que já estão conseguindo colocar em prática aí esses projetos, e a gente pode fazer isso aí em conjunto, tá bom? Pode seguir aí, Elton. Conta pra gente um pouquinho sobre, primeiramente, aqueles que não conhecem, o Elton é o franqueado nosso de Cascavel, Paraná, já está com a gente aí, já vai para 3 anos, e, e ele vai contar um pouco aí sobre a experiência dele com IA e tecnologia da informação. Legal, obrigado, Fernando. Boa noite a todos. E hoje eu tenho uma boa notícia, né, Fernando? Então, consegui trazer mais dois contratos hoje, deu certo. Mas eu vou começar pelo case, né, que foi aonde eu iniciei com essa questão da IA, da tecnologia da informação, e vou tentar passar para vocês como que eu consegui enxergar essa oportunidade no cliente, tá? Então, tudo começou há mais ou menos um mês atrás, né, Fernando? Um pouco mais, um pouco menos. Eu conversei bastante com o Fernando sobre os agentes, sobre a IA. O Fernando vinha tentando me passar algumas informações e abrir meus olhos, né? De que, cara, olha para IA, olha para IA, olha para os agentes. E eu comecei a estudar um pouco o Open Cloud, comprei um curso online, comecei a estudar e a minha cabeça ficou, putz, né, cara, a mil por hora, né? E eu fiquei pensando, eu tenho que pegar um projeto para mim pegar e começar a trabalhar com a IA, começar a colocar na prática, mas já tendo algum caso real de cliente, sabe? Colocar assim, pegar o problema do cliente e colocar na minha mesa e falar, Eldon, se vira e resolve. Você falou que ia resolver e resolve. E deu certo. Eu quero compartilhar com vocês, eu tenho um cliente que eu atendo, que é a empresa Movel Móveis. Ela tem duas empresas em Veracruz Oeste e Céu Azul, e eu já atendo com TI, atendo com outros serviços para eles. Eu cheguei lá um dia na Vanessa, que é a gestora do financeiro dela, e pedi para ela, falei, Vanessa, o que você tem de processo em planilha dentro da empresa? Aí ela, com um pouco de dificuldade, não conseguiu me responder e tal, eu falei, ó, pensa aí que depois eu venho aqui conversar com você. Ela ficou pensando, ficou matutando, eu acho que ela deu os pipocos dela lá. Eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês. Aí ela, a hora que vocês estiverem vendo, me avisem só fazendo um favor. Tá ok aqui. Alessandro, Aí ela me apresentou essa planilha, pessoal. Tem algumas informações aqui, mas não é nada demais, tá? O que é essa planilha? Todo cliente que vai, que não paga, que fica inadimplente na empresa, eles controlam esses clientes através dessa planilha. O cliente é inadimplente acima de 90 dias, eles falam com a advogada contratada da empresa, essa advogada entra em contato, negocia com o cliente, acerta quando que o cliente vai pagar para não chegar aí para protesto e ir para a justiça para cobrar, e eles Elton, ficou no mudo aí. Tá mudo. Agora foi. Tá mudo aqui pra mim. É, tá no mudo.
E agora, estão me ouvindo? Agora foi. Ah, agora foi? Tá, de repente eu cliquei alguma coisa aqui. E aí eles controlam todos os clientes, o a receber dos clientes que está na justiça, lá com advogado, na justiça não, com advogado, através de uma planilha básica dessa. E ela me trouxe essa dor. Eu falei, eu gostaria, meu sonho é tirar isso aqui da mão dos caixas nossos, do operador. Porque apagou uma linha que nem aconteceu, né? Apagaram uma linha sem querer e perderam o controle do que o cliente tinha pago, referente ao acordo. Tá? Então o RP mantém lá as contas do cliente, mas o acordo deles tinha nessa planilha. Eu falei, então tá bom, então, me manda essa planilha que eu vou estudar. Eu peguei com o chat GPT, tá? Então eu trouxe o contexto com o chat GPT, mandei a planilha lá para ele, tudo, expliquei o que eu precisava, e eu comecei a montar esse projeto com o chat GPT em paralelo para o cloud executar isso na minha máquina local. Então, aquilo que ela tinha em planilha, o que a gente transformou? A hora que vocês estiverem vendo aí, Sim, tô tô vendo. vendo. Então, o que eu transformei aquela planilha dela? Estou em processo de para terminar ainda, tá? Mas eu transformei em um sistema de fato. Eu coloquei aqui em cima, ó, cobrança.movelmóveis.com.br, tá? Eu peguei o domínio dela, coloquei no meu HostGator, já estou cobrando para mim poder hospedar isso para ela. Criei o meu usuário aqui. E agora eles vão ter todo esse sistema como se fosse aquela planilha. Todas as informações da planilha estão aqui dentro. Então, ó, dashboard, clientes, né? Eles vão pegar por negociações aqui, ó. Se o cliente quer exibir parcela, se o cliente pagou, não pagou, opções aqui, ó, PDF de auditoria tem disponível também, PDF do cliente, que é para o cliente, né, tá por dentro, o que ele fez, o que ele já pagou, não pagou, se quer suspender a negociação por falta de pagamento, se quer cancelar a negociação, se ele quer filtrar aqui, ó, por empresa, Movel Móveis Céu Azul, Movel Móveis Veracruz, ele consegue filtrar também. As negociações aqui ainda está um processo de fase do projeto, os pagamentos também ainda E, não está Eldon, pronto. Oi. Eldon, você já tinha experiência anterior com, assim, intermediário avançado com programação, alguma coisa, não? Eu não tinha, eu nunca trabalhei com programação. Uhum. É só para o pessoal entender que, é assim, lógico, que todo mundo tá antenado aí, tem YouTube, Instagram para todo lado, sabe que todo mundo está falando que não precisa de ter nada de programação para você desenvolver qualquer projeto. A gente vai ter outros Sim. depoimentos aqui. Então, assim, só para ficar claro, ele usou ferramentas que a gente tem aí disponíveis. Tá? E não foi investimento alto, né, Eldon? Não, hoje, para vocês terem uma ideia, eu pago o cloud de R$ 100, eu pago o chat GPT de R$ 100 lá, e eu uso, para esse sistema rodar que vocês visualizaram agora ali, né? Eu uso o Supabase, que é gratuito para até duas bases, eu posso colocar de maneira gratuita. Uso o GitHub, que eu não tenho custo, e uso o Cloudflare para mim colocar o front-end, também sem custo. E o Supabase, que é o meu próximo custo, é US$ 20 por base. A partir a partir da terceira base. A partir da quarta, aumenta US$ 10. Então, o que acontece? O meu custo por ferramenta, posteriormente, vai ser de no máximo R$ 100. Para mim colocar para o cliente um sistema na nuvem. Tá? Qual que é o valor que eu fiz? Eu vendi o sistema por R$ 20 mil e tem uma recorrência de 750. E aí, outra questão que deu certo hoje é uma empresa de consultoria, que deu certo de eu estar numa empresa de TI que eu presto suporte. Os caras estavam com uma dashboard, com algumas informações meio perdidas, em planilha, e eu fechei uma parceria com eles também, para mim captar essas informações, colocar os dados no banco de dados pelo Supabase, tá? Então eu vou alimentar o Supabase do banco de dados em SQL, e através dessas informações que eles forem me passando, eu vou criar essas dashboards e esses relatórios para ele. Então, nisso, eu também consegui precificar em R$ 900 por cliente e 10 mil de implantação. Tá no mudo, Fernando. Aquele primeiro projeto foi quanto a implantação? 20 mil de implantação, Eu lembro de você ter 10 falado. vezes no cartão sem juros, então vai dar um pouco menos, deu 18 mil e pouquinho, e 750 por mês. Certo. Aí você fechou esses outros dois hoje. E também nessa faixa, esses outros dois, 10K de implantação. Como é que é? Desculpa. Esses outros dois foram 10K cada um? Foi 10 mil cada um. Uhum. Tá. Eu lembro que a gente estava conversando muito, né, algumas semanas atrás, e a gente esquecia, o Elo também tem duas meninas, não é isso? Isso. Eu E a também tenho duas esposa. meninas, são três aí, três aqui, três mulheres. Então a gente sabe que o tempo também é escasso, né? Porque mulher toma tempo, né? Bom. Menina toma tempo, então. E a gente começava a conversar e trocar ideia sobre IA, e aí a gente ia até a tarde da noite. Ia mandando áudio e mandava, e não tem essa com a gente, não. Manda 10 áudios de uma vez, né? 2 minutos cada um e vamos. Uhum. Aí a gente estava conversando há 3 semanas e ele estava meio perdido sobre como fazer isso. Eu sei que você tem desenvolvido bem o networking da sua unidade aí na cidade. Conta pra gente como que você chegou nesse pessoal. Eu sei que o primeiro projeto você já tinha esse cliente na carteira. Você chegou e fez perguntas, que é aquilo que eu te falei, né? Ó, Isso. mapeia, faz perguntas, identifica processo repetitivo, vê se tem alguma tarefa ali que demanda concatenar a informação de um sistema com o outro, enfim. Conta pra gente um pouquinho.
o network, eu sempre falo assim, eu não sou um vendedor. De fato, eu não sou um vendedor. Eu vou me relacionando com as pessoas, né? Então, eu sou uma pessoa que eu sou associativista, eu gosto de fazer minha parte como cristão também na comunidade, e isso vai gerando conexões meio que de uma maneira automática, sabe? Não adianta, a gente tem que estar se movendo. À noite, ó, eu tenho duas meninas, tenho minha esposa está consciente disso, né? Então, eu preciso sair de casa, eu preciso me doar também, eu preciso estar na Associação Comercial de Cascavel, eu tenho uma parceria com a associação. Então, assim, eles me ajudam muito também, porque os empresários buscam algumas soluções de TI, eles me indicam, e isso gera conexões. E quando eu estou nas empresas já prestando algum suporte, prestando algum atendimento, fazendo visitas, às vezes eu estou meio à toa, eu levanto e vou lá no cliente. E quando eu vejo, eu peço uma oportunidade no ar, que é o que aconteceu nesse caso. Tá? Que é o João Guilherme, que é o dono dessa outra empresa de consultoria. Eu já tinha visto o João Guilherme em outros projetos, em outros trabalhos da comunidade, deu certo, e eu chamei ele para uma reunião, hoje de manhã, e pedi para ele me explicar o processo. O processo dele, o que é? Ele pegava planilhas no Google Sheets e o Cloud transformava em HTML para ele. Funcionou por um tempo. Ele entregava um resultado bacana para o cliente. Só que agora o Cloud se perdeu. Ele se perdeu, começou a furar o resultado dele. O que ele precisou? Terceirizar a parte de TI. E focar na gestão e na venda da empresa dele. Então foi assim que aconteceu. O network, para mim, Fernando, para mim é uma coisa muito natural, assim, sabe? A gente tem que estar se doando, a gente tem que estar se envolvendo. E quando eu converso com o empresário, eu tento buscar isso, que foi aquele toque que você me deu, né? Tipo, cara, vê mais o que é o processo do dia a dia, vê o que ele precisa. Aí eu fui mais focado nisso, sabe? Cara, o que você tem do dia a dia que a gente poderia automatizar? O que você tem de planilha, que você interliga 3, 4, 10 planilhas? Foi quando eu cheguei nesse case da Movel Móvel que deu super certo. Perfeito. Esses dois que você fechou já eram clientes também da base de TI ou não? Um sim e o outro não. Um era base e o outro não. Beleza, perfeito. Eu só queria trazer uma Pode dica para o falar. pessoal, cara, só se for possível, uma última aí participação, que é uma coisa que me ajudou muito para quem está começando e não tem conhecimento na. Deixa eu abrir aqui que eu já vou compartilhar com vocês. Aí, deu certo. Vou compartilhar com vocês a minha tela do chat GPT. A hora que vocês estiverem vendo aí. Tá vendo? Tá aparecendo. O que eu fiz com o chat GPT? Eu conversei com ele a demanda e a dor do meu cliente, e eu pedi para o chat GPT organizar esse projeto para mim em fases. Isso é uma coisa que me ajudou a organizar muito as ideias que eu tinha na cabeça, tá? Para mim fazer o Cloud executar. Então, todo chatzinho aqui, ó, eu criava, todo chat era uma fase. Então, conforme depois ele ficando meio lento, o chat aqui, ó, eu vou mostrar para vocês. O bicho está trabalhando, viu? Demora para carregar. Mas lá no final, ó, deixa eu abrir aqui, ó. O que eu mandei aqui para ele? Calma aí. Ó, certinho, seguimos. Me traz um prompt completo para eu abrir um novo chat aqui com você sem se perder dentro desse projeto. Observação, vou desligar o Note agora e amanhã vou precisar abrir o Cloud de novo. O que ele fez? Ele me deu um prompt pronto para mim começar a próxima fase do projeto em um chat novo. E lá embaixo, ele já me deu o prompt pronto para mim colocar lá no Cloud, dentro do terminal, para ele também não se perder. Então, assim, o chat GPT, ele me ajudou a organizar o projeto em fases, e depois ele me ajuda, antes de qualquer alteração, ele faz o backup para mim, depois de eu validar as fases, ele gera outro backup, e ele me ajuda a controlar o cloud. Então, tudo isso a gente vai aprendendo a executar, aprendendo a trabalhar, cara, colocando a mão na massa, porque você vai tendo as dores. Pô, no começo o cloud se perdia, eu tinha que chamar o chat GPT, daí eu comecei a fazer o cloud, perdi a main pro chat GPT, daí o chat GPT autorizava, daí o cloud executava, e assim eu fui evoluindo com a IA, colocando a mão na massa. É só isso. Entendi. Vocês estão me ouvindo? Sim. Estamos ouvindo, sim. Então, perfeito. Então, pessoal, é isso que eu queria do depoimento do Elton, né? Mostrar. Teve já projetos em menos de um mês, né? Que gerou 30 mil de setup, 40. mais uma recorrência de mais ou menos 2.500, não é isso? 40 mil de setup deu. 40 mil de setup. Isso, deu 1.800, mais ou menos isso, 2,5 mais ou menos. Isso, e lembrando que tudo isso alinhando os conhecimentos de TI, né, com a IA. A gente sai na frente nesse sentido porque a gente já sabe, né, a gente, muitas vezes, você vê, ele teve 2 desses clientes foram vendas adicionais, já eram clientes que ele já tinha na carteira vendendo soluções de TI. E aí ele viu um processo, viu uma demanda, viu que isso ia gerar valor para o cliente e o cliente não titubeou, fez investimento. É isso que a gente conversou há 3 semanas atrás, que a gente veio conversando, é saber, né, buscar essa informação, conversar, entender o processo do cliente, ir na pessoa que executa, ver qual que é a dor dela, ver os arquivos, né, como ele fez, pediu para ver a planilha, pediu para ver as situações ali acontecendo, e aí você vai ter as ideias de levar isso para
para IA para ela poder desenvolver. E aí tem as plataformas que ajudam a gente em tudo isso, né? Tem as plataformas de front, tem as plataformas de back-end, e a IA está aí para poder auxiliar nesse sentido. O investimento não é alto, né? O investimento para assinar um negócio assim, de toda forma. Se viu um projeto, está com a demanda, está sem tempo para executar, traz para a gente, eu discuto, boto na mesa junto com o André, de repente coloco o Eldo, eu sei que ele está atarefado, mas colocamos o Eldo também para poder fazer. Tem o Evangelos, que vai ser o nosso próximo case aqui, que vai falar, que também já está inteirado no assunto. Nós temos aqui também o Kaique, que está participando, que já está com alguns projetos também desenvolvendo. Todos eles conversaram comigo, entenderam como fazer ali, eu fui dando algumas dicas, eu estou usando bastante. Eu já estou, acho que muitos já sabem, eu já estou beirando quase os 50, né? Fiz as 2 semanas atrás, uma semana e meia atrás, fiz 48, e eu tenho uma rotina muito puxada porque eu acordo muito cedo. Então, eu geralmente durmo também mais cedo. Mas eu confesso para vocês que tem 60 dias que eu estou imerso em conhecer mais, em saber e mexer bastante nas ferramentas, principalmente da Anthropic e da OpenAI. As duas as principais que a gente está mexendo aqui, que é as mesmas que o Elton está usando ali para desenvolver. Então, buscar conhecimento, entender que tem uma fatia gigante de oportunidades no mercado para a gente poder faturar. Não é um resultado qualquer. Parabéns, Elton. Obrigado por compartilhar, viu? Queria agradecer, Fernando, você, né, que me abriu os olhos para isso. Eu sei que a gente faz as lives e tudo, mas eu acho que quando a gente conversa com você, isso é muito legal, muito importante. Você nos motiva bastante e abre os olhos. Não sei te explicar o porquê, mas é um dom que você tem. Muito obrigado. Queria me colocar à disposição também dos outros franqueados, né, para quem quiser, de repente, trazer alguma demanda para a gente conversar ou precisar ajudar um projeto inicial, eu fico à disposição aí também, tá bom? Peço desculpa por ter que sair, mas eu tenho uma reunião, inclusive, da sessão comercial, que a gente tem lá semanal. Show de bola. Vai lá. Bons negócios, cara. Um abraço. Fica com Deus. Valeu, até Mas, mais. pessoal, espero que vocês tenham aproveitado. Essa live está sendo gravada, tá? A gente vai subir ela depois para o portal do franqueado. Para os dois, a gente ainda está com 2 portais ainda vigentes, né? Nós estamos com o portal antigo que vai ser desativado em breve e tem um portal novo. Eu aguardo também sugestões, melhorias. Eu quero que vocês usem lá, né, para trazer essas melhorias. Que também foi desenvolvido 100% com cloud, tá? 100% com cloud, usando 2 front-end para poder fazer o design ali. Então vamos para o Evangelus. O Evangelus também trouxe um case muito interessante, franqueado nosso recente, acho que tem só 4 meses que ele está na franquia, e ele me surpreendeu, porque a gente não vinha conversando sobre isso, ele, simplesmente um dia ele me chamou e falou assim, ó, tô com um negócio aqui, toma. Aí já estava pronto, e eu achei muito bacana, naquele dia a gente conversou, acho que era no sábado, a gente conversou bastante, trocou algumas ideias ali, e, enfim, fala aí um pouquinho, Evangelho, primeiro, né, se apresenta um pouquinho aí, fala do seu projeto e como que você conseguiu ter essa ideia. Claro, claro. Boa noite, pessoal. Prazer falar com vocês. E também dar parabéns pro Eldon. A ideia foi sensacional. E se fosse fazer isso na mão, rapaz do céu, imagina só o tempo, hein? Eu sou franqueado aqui de Uberlândia, Minas Gerais, né? E eu já trabalho com outras tecnologias. Então, no meu trabalho, vendo a apresentação do Rafael que o Fernando nos trouxe sobre o Lovable, eu entendi um pouco mais sobre a ferramenta, o que que ela poderia agregar para mim e como eu ganharia dinheiro, né? Eu acho hoje em dia, a gente que está trabalhando com tecnologia, não aprofundar em IA é um tiro no pé, cara, porque a gente sai muito na frente. Isso para tudo, para documentação, para desenvolvimento. E eu acabei aderindo, né? Sou adepto, fã de IA. E o que que eu fiz? Eu tive um investimento, né? Primeiro uma visão e um investimento. Já que eu estou fazendo a minha segunda faculdade, no Lovable, que é a ferramenta que o Rafael, o Fernando nos trouxe e apresentou, ela tem descontos, né? Então é em dólar, mas convertendo, eu acho que dá, sei lá, R$ 50, 50, R$ 40 por mês. E ele te dá no total 5 pontos, que são os tokens para ser utilizado. Deixa eu só apresentar aqui para vocês rapidinho. Visualizando a minha tela, confirmem por favor. Tá vendo? Tá me vendo Bacana. já. Ó, eu quis trazer para vocês aqui um desenho bem simples que é o seguinte: entradas de ideia e requisitos foi o que eu aprofundei. Como, por exemplo, hoje, qual que é a deficiência no mercado de trabalho, né? O que que a gente precisa? Qual que é o melhor caminho que eu posso seguir para desenvolver um aplicativo? Então, a gente tem que entender fluxo de usuário, funcionalidade, muito bem detalhado pelo outro franqueado, que é o banco de dados. E só de falar isso aí, a gente já fica com uma dor de barriga, né? Fala, putz, esse tanto de coisa, vai ser mobile, vai ser web. E aí eu vou explicar para vocês o tanto que é simples. Porque você pode ter uma ferramenta no code, low code, que é mais ou menos o que foi apresentado aqui, e com investimento muito baixo, né? E aí com isso você já tem todas essas funcionalidades que eu trouxe no começo para vocês, e eu utilizo muitas ferramentas open source, como por exemplo, as ferramentas de IA que eu vou mostrar para vocês, eu utilizo o Resend. O Resend ele vira uma API que vai gerar um token e automaticamente ele vai te mandar mensagens por e-mail, contato, de uma forma bem simples e gratuita, né? Então, cada conta sua, via domínio, lógico, né? Você tem que fazer o desvio da zona de DNS, você consegue desviar e você não tem custo algum com isso.
E aí eu quero apresentar só para vocês um pouquinho hoje das ferramentas que eu estou trabalhando, porque a minha irmã é médica e ela tem uma clínica pequena. Só que ela estava tendo bastante dor de cabeça, porque os sistemas são caros. O dela, no caso, é um on-premise. A galera levava um servidor lá, local mesmo. Na verdade, é um servidor até antigo. E toda hora tem que fazer aquele backup, aquela coisa mais trabalhosa, o sistema trava. Então ela quer acessar, ela não tem VPN, ela tem que estar lá dentro do escritório. Eu falei, não, vamos trabalhar nisso. O que que eu fiz? Esse daqui é o Lovable, tá, pessoal? É pago. Olha a quantidade de projetos que eu utilizo nele. Para uso pessoal, para uso de uma outra empresa que eu trabalho, para uso da Help. Então eu fiz o quê? Eu acabei desenvolvendo um sistema de clínicas, né? Vocês podem ver que é muito simples a forma como eu falo com ele. Eu vou fazendo o step by step, né? O passo a passo para que ele entenda. E tendo isso, deixa eu só arrastar um pouquinho, senão eu não vou conseguir mostrar para vocês. Eu consegui o quê? Eu consegui desenvolver essa ferramenta. Então, essa aqui é uma landing page. Eu comprei o domínio Saúde Média Digital, só digitando, tá, pessoal? Integrando com o Recende, o Supabase, né, que foi o mesmo que o nosso amigo utilizou. Ainda no plano gratuito, eu não estou pagando. Então, aqui eu tenho o quê? O teste grátis, que chega para mim via Recende no meu e-mail para eu aprovar ou não, né, para eu fazer essa criação, porque o portal de admin eu tenho, seria meu CRM. Eu desenvolvi também de uma forma bem simples para que o usuário entenda o que que ele tem de funcionalidades e eu acabei optando por trazer o quê? Os planos, o básico, o intermediário e o avançado. Então são planos acessíveis, né? Com o mercado. Eu fiz um estudo de mercado muito voltado para minha região, tá? A minha irmã, para vocês terem ideia, o sistema dela é simples, ela paga quase R$ 750, né? E aí tem o setup, tem implantação. E aqui a gente teria o quê? Os planos já pré-moldados. Como, por exemplo, o básico eu tenho agenda, paciente, o intermediário eu já tenho, além de vários itens de estoque, a validade, ele vai ter o usuário de médico, de secretária. Eu tenho aqui também o avançado, que seria o quê? Até 20 usuários e você tem multi-unidades. Então, às vezes, você tem mais de uma clínica. Então, esse daqui seria o melhor para você. Com o Lovable, ele tem uma regra de negócios que seria o seguinte: Evangelho, está funcionando a questão do pagamento? Já está funcionando. Se a gente preencher aqui, ele já vai para os pagamentos e você tem uma porcentagem, né, bem pequena mesmo, se eu não me engano, coisa de 20 centavos de dólares que você joga para o Lovable. Ou seja, você já tem um sistema pago, né, de pagamentos que vai intermediar isso para você. Então, isso facilita bastante. E deixa eu só puxar aqui mais uma vez para aí. E aqui seria o sistema, né? Eu criei um usuário trial, e nesse usuário você tem o dashboard, você tem as agendas, deixa eu voltar aqui, desculpa. Você tem as agendas, você pode cadastrar os pacientes, você tem prontuário, né? Está em E aí processo de tem, implantação lá no seu irmão, não é isso? tá em homologação nesse exato momento, Uhum, porque eu ainda não estou seguro por não ser da área, né, Fernando? uhum. Como que a ferramenta tá interagindo com os médicos e com a secretária. Então, tudo que ela me pede para alterar, né, ela tá sendo um case, eu tô alterando aqui para a gente já lançar para o mercado, tá bom? Sim, sim, entendido. Então, aqui tem o prontuário, tem uma prescrição. Essa prescrição aqui, desculpa, evolução, ela já conta com transição por voz de IA, ou seja, o médico ele não precisa, né, pegar, ficar escrevendo, digitando, né? Aqui ele vai falar quais são os sintomas, a transição por IA, ela vai simplesmente descrever aqui, e se tiver algum erro na fala e tudo mais, IA vai corrigir. Aqui, eu estou utilizando também uma tecnologia, uma funcionalidade do Lovable, que às vezes eu coloco assim, estou com o paciente Fernando com dores na região esquerda do braço. Vou bater um Enter aqui, ele já vai começar e ele vai dar os tipos de características, né? Qual que é o Legal. tipo de dor, início, isso tudo aqui, Fernando, já no pacote, né? Ó, se eu não me engano, no Uhum. intermediário. E aqui temos configurações, né? Eu estou trabalhando para aquela questão de salas, né? De chamada, que aparece no telão, tudo mais. Ó, Fernando, guia 7, ou então você vai já ser consultado. Então a gente está trabalhando um pouquinho nisso. Esse aqui seria o Medflow Connect. Confesso que estou aguardando esse processo de homologação, mas, pessoal, desenvolvido em um mês. Então, os 5 créditos que eu ganho do Lovable por dia, pagando 40, R$ 50, não atende somente essa ferramenta, atende todas essas ferramentas. Então, eu tenho uma automação, a gente está utilizando isso lá na Algar Telecom, tá? A gente está vendendo isso e seria como? Eu tenho um N1, eu não consigo fazer ativação de SD-WAN com FortiGate, eu não consigo Firewall, eu não consigo para CPE, e aqui tem todos os modelos, e basicamente
você vai colocando as tagzinhas e ele vai preenchendo. No final desse preenchimento, ele vai gerar um script. Esse Vou aqui que você fazer está aqui. apresentando agora, você já está monetizando ele? Ainda não. Tá, mas Não você tô, já está, Fernando. mas está homologando também. Tá homologando. Tá sendo Aham, homologado. beleza. Aqui, Fernando, se você pegar e dar o Ctrl+C, Ctrl+V no equipamento, vai funcionar. Ele já valida o script. A gente tem uma ferramenta aqui, que também é. Eu tô passando rápido, pessoal, porque é muita coisa, tá? Sim, sim. Mas esse aqui, Fernando, é uma ferramenta de uso pessoal minha, tá? Que eu faço o quê? Olha que legal. Eu vou acessar ela aqui. Ela vai me pedir o MFA, isso tudo com IA, pessoal, sem ter que mexer com código, nada do tipo. Deixa eu só colocar o código para vocês verem como que funciona. 898.719. É uma ferramenta voltada mais para a parte de engenharia, para a parte de pré-venda. Então eu quero saber hoje qual equipamento que eu posso colocar no cliente X, né? Eu não, eu sei que ele comporta 200 usuários. Aí eu só vou pegar um gerador de CNPJ, porque é mandatório, né, para ter registro do que está sendo feito. Peguei nome do cliente, edital versão 5x. Questão do ano de contrato é para o licenciamento e eu coloquei aqui 200 usuários. Feito isso, ele vai me trazer quais são os modelos recomendados. Feito isso, ele vai gerar o BOM, né, para a distribuidora comprar. E aqui ele pode incluir os serviços de instalação. Feito isso, eu consigo exportar para PDF, ou seja, nada manual, não precisa ter um know-how técnico, né, para saber dimensionar os equipamentos, aqui está bem simples. Ele consegue me trazer isso. Além disso, tem outras linhas da Fortinet que eu trabalho para trazer. E eu tenho um price list global que eu peguei lá do site da Fortinet e trouxe para cá, porque facilita, né? E aí eu fiz a segmentação, FortiGate, FortiSwitch, então AP, WAF. Então tá tudo aqui, basta clicar de uma forma simples que ele já vai trazer o valor final aqui da price list. E isso tem agregado muito no meu trabalho também, né? Por conta da volumetria. Então aqui ele vai trazer os valores, ó. Aí eu fiz como se fosse um carrinho de compras. Ele pode finalizar, pode gerar o BOM. E aí por que que eu optei por mostrar para vocês essa quantidade de ferramenta? Porque é muito prático. Isso tudo que vocês estão vendo, não desmerecendo, né, o nosso trabalho, pois a gente tem que entender uma coisa que é primordial: a regra de negócio. Se você entender a regra de negócio, fazer passo a passo, você consegue criar uma ferramenta. E com recursos simples. O Vercel é gratuito, o Supabase é gratuito. Agora, a partir do momento em que começa a escalonar, né, você aumenta o seu número, aí sim você já pode pagar. Mas peço até desculpa, tá, Fernando? Acho que eu estendi um pouquinho. Não, não, não tem nada não, é isso aí mesmo. A ideia aqui desse conteúdo, a gente vai fazer mais vezes, com outros projetos, outros franqueados, né, também trazendo seus projetos para apreciação, para validação. Você sabe que já, quando você lançou e a gente já subiu ali para o Hub, acho que um ou dois franqueados já demonstraram interesse e eu já te conectei com eles, né? Então, assim como o Eldon, que a gente vinha conversando, eu não sei se o Kaique vai querer compartilhar alguma coisa, mas o Kaique também estava fazendo ali. E eu vou dar também um pouquinho a palavra ali para o André, porque a ideia é que a gente mostre para vocês como para quem já está dentro da TI, para quem já está nesse mercado, é mais simples isso que a gente está fazendo. Isso que o Evangelo fez, que o Eldon fez, que o Kaique está fazendo, é mais simples para a gente que já está aqui. Hoje eu tive um bate-papo bem legal com o William, ele até está aqui, interessado na franquia da Help. Ele teve na feira de franquia de 2018, lá no nosso estande. Em 2018, lá na BF de São Paulo, né? A maior feira de franquia do mundo. Aí estava no CRM anotado, né, que ele teve nos visitando lá, então agora ele demonstrou interesse de novo, agora 7 anos depois, né, e um pouquinho mais de 7. Aí a gente estava conversando sobre isso, ele é da área de TI já há bastante tempo, e sobre como é mais simples para a gente lidar com a inteligência artificial, lidar com essas ferramentas que estão surgindo cada dia, mais potente uma do que a outra, elas estão concorrendo e isso está sendo bom para a gente. E é isso que eu quero trazer, essa visão, para que os nossos franqueados possam fazer uso disso. Aqueles que não têm tempo, que não querem buscar esse conhecimento, não querem mexer com isso, tragam os projetos, vocês podem estar deixando dinheiro na mesa, tragam os projetos, a gente vai conversar internamente, o que for possível atender, a gente atende. Vocês ganham uma fatia grande do bolo também. Mas aqui mostra, esse depoimento do Evandro mostra quanto é simples, né? Em menos de um mês, sem nunca ter programado também, ele, inclusive, foi instigado a mexer nas ferramentas através de uma live nossa, que a gente trouxe um convidado, né, para poder trazer a live. Aí, dali, ele começou a buscar conhecimento, foi atrás, criou uma conta lá nas ferramentas que a gente propôs e já está com uma ferramenta usável. A ferramenta, inclusive, já pode contratar, você pode fazer a contratação ali.
e a irmã dele, que é da área médica, fazendo a validação correta ali, ele já pode fazer a escala desse produto. Você pode começar a divulgar, fazer tráfego pago, começar a fazer parcerias, aquilo que a gente sempre fala, né? Vai nas associações de clínicas, tem associação de clínica, tem associação de hospital, as pessoas acham que tem que ter associação para tudo. Então, tem associação, sindicato, instituições que promovem a união daqueles que estão naquele mercado, vão promover novidades. Então, ali está a chance da gente emplacar determinado produto, solução que a gente tem no portfólio. Beleza, pessoal? Vamos falar um pouquinho com o André. André, abre e fala um pouco do que você tem feito. Aqui o André é o cabeça do WhatsApp CRM, viu, pessoal? Eu acho que já tem muitos franqueados que estão conversando com ele, estão testando a ferramenta. É uma ferramenta que a gente está tratando com muito carinho aqui, para colocar aí para vocês poderem monetizar também com essa ferramenta. Boa noite, pessoal. Como vocês estão vendo aí, meu nome é André Alencar. Já estou aqui mais ou menos uns 2, quase 3 anos, né, Fernando? Já com a Help Digital. A gente está trabalhando firme aí nessas implementações de soluções aí com IA para vocês aí, tá podendo monetizar para cliente, né? E também para uso próprio. Vou mostrar um pouquinho aqui do WhatsApp CRM, né? O que a gente está fazendo, o que a gente pretende também estar implementando ali dentro. Deixa eu achar Fernando, você aqui para te dar. Deixa eu te dar aí o. Por favor. Pronto. Se vocês estiverem vendo aí, tu me avisa. Ok, tá aparecendo. Perfeito. Pessoal, aqui o que a gente está desenvolvendo, né? A gente está desenvolvendo uma ferramenta que conecta com o WhatsApp, né? E em cima disso a gente tem diversas ferramentas de controle, de escala ali relacionada a atendimento, a organização, tudo isso voltado para o WhatsApp. Porque hoje a nossa dor maior em usar o WhatsApp é a conversa e não ficarem organizada, né? Então você manda mensagem, o cliente responde, fica para baixo, vocês acabam perdendo esse contato direto com o cliente, né? Então aqui que a gente está desenvolvendo um dashboard onde vai ter um controle todo desse funil, tá? Uma parte daqui de contato onde você consegue organizar com tags, saber que tipo de contato é esse, de onde veio, origem, tudo direitinho, né? E o ponto central é o quê? É a pipeline, né? O CRM ali, onde vocês vão estar controlando esses leads, né? Só um momentinho está carregando aqui. Ele vai ficar aqui como card, então a gente tem aqui diversas etapas, tá? Que vocês vão poder estar controlando esses leads aqui dentro desse funil, né? Desse pipeline. Tudo isso sincronizado com o WhatsApp, tá? Então o que acontece? O lead entrou, mandou a primeira mensagem, já cai em contato aqui de lead capturado, ou se você tiver alguma campanha de WhatsApp, a campanha de Google, né, algum LP, a gente também pode estar integrando isso aqui tudo direitinho com a pipeline, tá? A gente também está desenvolvendo a API dela para poder vocês ter endpoints ali disponíveis para poder fazer algum tipo de automações. Então, o cliente mandou mensagem, ativou a primeira mensagem, qualquer outra coisa de entrada de lead, né? Ele vai cair aqui em card, em captura, né? Lead capturado. E aqui a gente está desenvolvendo aqui dentro? A gente está desenvolvendo um chatbot onde a gente tem um funil aqui de workflow montado com hash salta, tá? Então aqui dentro o que vocês vão conseguir fazer? Vocês vão conseguir criar um funil de atendimento, tá? Inicialmente aqui com mensagem que você vai deixar pré-definidas, e a gente vai implementar aqui dentro a inclusão da IA, né, no caso, né? Aí você coloca um bloco que vai ser o atendimento da IA, e ali você pode escolher que tipo de especialidade esse IA vai ter. Se vai ser uma IA de SDR, se vai ser uma IA de remarketing, se vai ser uma IA de follow-up, né? Então aqui você vai ter blocos com IAs que você pode agregar ali naquela entrada de fluxo. Então você pode botar um menu de atendimento com IA e fazer com que ela venha para uma certa determinado atendimento com uma IA especialista, fazer transferência. Então tudo isso aqui vai ser feito com workflow, né? Você também pode estar organizando isso como um chatbot e também implementando a IA ali para fazer o atendimento, tá? E aqui dentro também a gente vai construir também um bloco de integração, onde você consegue ali integrar ela com qualquer tipo de API, então trazendo dados externos para dentro do atendimento, né? Vamos supor que o cliente tem um sistema e aí você pode conectar essa IA ao sistema dele e ela conseguir trazer dados externos para dentro da conversa do WhatsApp, tá? Vamos ter também outras ferramentas aqui, como extrator de grupos, que é uma ferramenta voltada para você extrair leads dentro de um grupo de contato, tá? Então, se você tiver 3, 4, 5 grupos ali lotados com leads que você quer prospectar, aqui você vai conseguir localizar esses grupos, quando o WhatsApp já conectado, né? E ali você extrair todos esses contatos e armazenar ele em massa aqui dentro da plataforma, tá? E com isso, a gente tem uma outra ferramenta que seria a transmissão. O que seria a transmissão? É um envio em massa, mas com estratégia, né? Então, quando você vai construir aqui uma nova transmissão, você vai escolher qual é o tempo de intervalo de mensagem entre uma e outra, né? Então, se você tem uma lista de leads que você vai trabalhar, que ela está mais aquecida, são leads que realmente falaram para você que quer receber um tipo de mensagem, né? Você pode usar aqui uma estratégia de envio muito curto, que ele é apto a receber essa mensagem sem nenhum tipo de risco de bloqueio, né? Mas se for um lead muito frio, a gente sempre aconselha que usar muito longo, né? Porque você faz a estratégia de mensagem ali entre um e o outro lead de uma forma bem estratégica, com um espaçamento de tempo aleatório, para que a meta não identifique isso como um spam e você venha tomar um banimento, tá? E o interessante é que essa mensagem ela não é uma mensagem única. A gente criou aqui construtor de fluxo. Então, aqui dentro também você consegue criar um fluxo que você vai determinar com mensagens, como você quer que essa mensagem seja tratada, né?
E aqui, quando o lead receber a primeira mensagem, com o gatilho ali que você botou certinho, ele vai cair nesse funil de atendimento aqui e vai fazer alguma ação dentro do CRM, ou pode integrar com alguma informação externa. Então, isso aqui também está desenvolvendo para que você tenha isso como um disparo em massa ali, bem estratégico e inteligência, tá? E aqui dentro também a gente vai colocar também a implementação com IA, para que, dependendo do que você quiser construir aqui de fluxo, né, desse disparo, ele transfira para dentro de uma IA de atendimento, e ali ela vai seguindo todo o cronograma de atendimento, se for um SDR, se for um outro tipo de atendimento, beleza? Futuramente ele vai estar também desenvolvendo aqui uma agenda de follow-up, onde você vai construir follow-ups prontos. Então, quando você estiver dentro do atendimento de um cliente que você quer que ele entre numa sequência de follow-up, né, você vai cadastrar esse lead, e esse lead vai cair dentro de uma cadência pronta, você vai deixar ele já determinado. Daqui 24 horas ele recebe uma mensagem, daqui 72 horas recebe outra. Se ele responder a mensagem, já tem uma saída estratégica para algum fluxo pronto, ou você conecta ele a uma IA. Então, isso tudo a gente está desenvolvendo aqui, e pouco em breve a gente vai estar disponibilizando para vocês aí usar e monetizar para os seus clientes. Perfeito. E isso tudo usando IA. uma plataforma de front, um IA, né, que é o Lovable, junto com... Você está usando alguma outra ferramenta de código ali por trás? Isso, a gente está usando o Supabase como banco de dados, né, e back-end, e estamos usando ali a API da Evolution, né, que é a API aberta do WhatsApp, onde a gente está conectando as distâncias. E aí, pessoal, esse projeto, por exemplo, ele está totalmente encabeçado pelo André, né? A gente esteve participando presencialmente lá no Rio de Janeiro, eu, o André e o José Carlos. O José Carlos é um franqueado nosso do Rio, e por ele morar no Rio, a gente, e também por ser parceiro nosso aqui de longa data, um franqueado que não aparece muito nas reuniões aqui, mas está sempre com a gente. Ele foi participar desse treinamento e a gente teve a ideia do WhatsApp CRM nessa tarde, numa tarde dessa lá na imersão. E lá mesmo a gente já começou a desenvolver. Então, assim, é um produto mais robusto, é um produto que tem muita demanda no mercado, tem muita solução, tá? Mas eu acho que a gente tem alguns diferenciais. É a questão da extração dos grupos, extração de contatos em grupos, acho que é um grande diferencial. É uma ferramenta que ainda a gente tem alguns franqueados já testando, mas para a gente colocar ela como carro na pista mesmo, a gente precisa ainda de mais testes, mais validação. A gente precisa de um pouco mais de performance, né, André? A gente está trabalhando em cima disso nesse momento. Todas as ferramentas que estão disponíveis no mercado, elas esbarram na questão do bloqueio, todas, até as que cobram caro, que fala que tem API oficial, todas elas, se não tiver estratégias ali, e mesmo tendo estratégias, elas podem cair no bloqueio, né, da meta. Não é isso, André? Estou falando bobagem. Isso, exatamente. É porque hoje o bloqueio do WhatsApp, né, ele não está vinculado à quantidade de disparo, nem ao fluxo de mensagem, nada disso, né? Ele está ligado muito em cima do que é o lead, quem é a pessoa que está recebendo esse tipo de mensagem, né? Então, quando você manda mensagem para uma pessoa que ela não está apta a receber essa mensagem, ela não se cadastrou, então você está mandando um spam já de imediato. E você cai ali numa denúncia muito fácil. Então, qualquer pequeno disparo que você faz, ele já faz esse banimento de imediato. Mas tem diversas estratégias que você pode utilizar que você diminui isso ao mínimo, né, possível. E mesmo você usando a API oficial, você também está livre de bloqueio, porque o spam, independente se você paga por mandar essa mensagem ou não, ela não pode ser feita. Então, a API oficial, você tem um modelo de mensagem que você pré-aprova com uma meta, e mesmo assim você ainda tem esse risco. E quais são as estratégias para você tomar ali, para você não tomar esse tipo de banimento? Né? É você fazer uma primeira mensagem de abertura, onde você tem que esperar que o lead responda, você não ter um atraso de mensagem entre uma e outra padronizado, então tudo que você for fazer não pode ter um padrão, porque quando o algoritmo da meta identifica esse tipo de padrão de mensagem, ele vai te banir. Independente se você mandou uma mensagem ou você mandou 10 mil mensagens. Então, se você tiver uma estratégia de randomizador de mensagem, temporizador de mensagem entre um e outro de forma bem aleatória, você não monta um padrão, mesmo que você manda 10 mil mensagens, 5 mil mensagens. E hoje, a API não oficial, ela não te dá um norte, que seria a quantidade de mensagens que você pode disparar dentro de 24 horas. Então, o que a gente faz? A gente usa uma estratégia de retorno. Então, você manda 100 mensagens e você ali em cima você faz um relatório em cima disso. Você mandou 100 mensagens? Quantas mensagens foram recebidas? Quantas mensagens foram lidas? Quantas mensagens foram respondidas? Quantas mensagens as pessoas avançaram com mais mensagens sua? Em cima disso, você vai ter uma base de cálculos da saúde desse disparo. E aí sim, você vai começar a crescer aos poucos. Tá? Já tive aqui disparo de cliente que a gente já fazia 5 mil disparos por dia, não tinha nenhum tipo de banimento. Mas também já tem cliente que já fez disparo de 100 mensagens, né, e já teve banimento na API oficial, por exemplo. Mesmo com a mensagem que é aprovada. Mostra pra gente, eu sei, alguém quer fazer pergunta aí, pessoal? Não. Mostra um pouquinho pra gente aí, eu sei que ainda tem um tempinho aqui, um pouquinho daquele projeto de gamificação. Perfeito. Eu tenho uma case de sucesso aqui, que é uma empresa de energia solar, tá? Que a gente fez um sistema de gamificação para eles, voltado para o time comercial, né? Então, o que eles precisavam fazer lá na empresa? Eles precisavam motivar o time comercial a escalar vendas ali e
performar um pouco mais, né? Vocês estão enxergando a tela aí? Sim. Perfeito. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem 2 times, né? Então, cada mês ali, a gente faz uma campanha, tá? E em cima disso, a gente monta um time comercial. Então, nós temos 2 supervisores, tá? O Oziel e o Alisson. Em cima disso, eles fazem 2 times, que a cada mês é uma estratégia diferente, às vezes são vendedores diferentes, às vezes tem vendedores novos, e eles fazem essa competição de vendas, né? Internamente. Então, aqui marca quantas vendas teve, quantas vendas foram de cada time, quanto vendas foi de cada vendedor, entende? E o que acontece? É interessante que esse dashboard aqui, ele fica aberto numa televisão lá na sala do time comercial. Tem um sino local que ele batem o sino quando faz a venda. Então, quando rola uma venda, aqui ele faz um barulho e um foguete aparece na tela, com a foto do vendedor que fez a venda. Legal. Então, todo o time é motivado, tem essa competição. Então, o vendedor às vezes segura a venda para soltar num horário estratégico. Então, tem toda essa dinâmica, né? Que faz com que a empresa que faturava 1 milhão passou para 3 milhões, ali com todas as automações que a gente tem também por trás, junto com esse dashboard de gamificação, fez eles escalarem um pouco mais ali a questão das vendas que eles tinham, porque motiva o time, né? Todo mês ali E tem uma gera estratégia. competição, né? Gera competição entre os Exatamente. times, isso é bom. Muito Exatamente. bom, cara, Fora muito que bom. teve uma vendedora que entrou nova no mês passado, que tá aqui, ó, Gabriele. Ela, no mesmo mês que ela entrou, vendedora nova, ela já estourou de vendas ali nas 2 primeiras semanas e fez com que o time todo começasse a se forçar a se motivar, né? Porque uma pessoa acabou de entrar e já tá vendendo lá com a gente, e esse negócio fez com que motivasse mais. Então, o time começou todo a ver o time como está sendo o faturamento de todo mundo. Então, não fica algo bem fechado e isso acaba trazendo uma competição e a galera performa um pouco mais só a questão de estratégia, com tudo com IA, tá? Porque não só a construção, mas essa dinâmica de gestão de dados, tá? Por trás, no back-end, ela é tratada com IA. Então, são informações que está dando CRM, então a IA coleta dados e traz tudo isso para visualizar nesse front-end aqui. Show de bola. Perfeito. Então é isso. É mais uma ideia, um insight interessante aqui que o André trouxe é que, assim, muitas vezes você não precisa. Por exemplo, nós tivemos o primeiro case que foi uma planilha, um Excel. O segundo case foi apenas uma ideia, a irmã queria economizar recursos, queria uma ferramenta mais eficiente. Quando você tem uma ferramenta proprietária própria ali que você pode desenvolver mais rapidamente, você ganha em produtividade, você ganha em performance, claro, também, porque você pode adaptar, você pode criar novas funcionalidades no sistema, né, mais rapidamente, usando no code, né, usando IA para isso. E o terceiro case aqui, esse último exemplo que o André nos trouxe, mostra que podemos também conectar tudo, né? Já tem as ferramentas isoladas dentro da empresa. Tem um CRM, tem um sistema de gestão, tem às vezes uma planilha, você pode conectar tudo e trazer uma dashboard para o decisor, para ele ver na página, no notebook dele, na hora que ele abre, tem pouco tempo, tem muita reunião para fazer lá, ele já sabe como que está indo o time de vendas, como que está indo a parte de gestão de tráfego, quantos leads está gerando, ou seja, uma dashboard só. Você tem essa facilidade de conexão, né, de vários sistemas usando a inteligência artificial. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. A gente trouxe esse conteúdo. Eu queria ver o Kaique. Você quer falar alguma coisa? O Kaique estava desenvolvendo alguma questão ali também. Não sei se. Boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo bem? Tudo bom, então. A gente tinha falado, eu falei, não, eu posso falar um pouquinho do que eu tava desenvolvendo, só que agora eu tô num trânsito, mas acho que eu consigo falar um pouco. Queria mostrar, Sim, tô até um pouco ansioso pra mostrar, acho que na próxima vez que a gente se encontrar, sim. provavelmente acho que eu já Na consigo próxima reunião você, mostrar. você compartilha a tela com a gente. Não tem problema não. Agora, se você quiser falar um Sim. pouquinho só do case, ó, como você conseguiu esse potencial cliente aí para esse projeto, e fala do que se trata. Então, eu tive essa ideia em uma dessas nossas reuniões, se eu não me engano foi o Jefferson que trouxe uma informação, ele leu até um artigo que o tempo de resposta aumentava a conversão mais ou menos uns 40%, e isso ficou na minha cabeça. Aí eu fui pesquisar, começar a mexer mais no Lovable, começar a entrar mais nessa área e eu fiquei, tô igual você, tô fascinado, tô quase todos os dias estudando isso. Então, eu consegui criar aqui no Lovable, eu não publiquei ainda por conta daquela parte que você falou da meta, eu ainda tô nessas conexões da API Sim. oficial, o Evolution, mas o que eu consegui construir até agora é uma agente SDR. A Legal. ideia que eu coloquei no meu workspace foi um dashboard que me entregava os atendimentos diários, o que eu tive no dia, as conversões do mês, o tempo médio de resposta e os novos leads. Aí eu consegui criar nesse workspace a pipeline, o chat ao vivo. Esse chat ao vivo me dá a possibilidade de deixar aberto a parte humana, que seria eu respondendo, e a parte da inteligência artificial. Então, vamos supor, se eu tenho uma reunião, tenho 2, 3 reuniões emendadas, se caso eu receber alguma mensagem de um possível cliente, a própria inteligência artificial responde por mim. Aí eu consegui criar isso num prompt e escolher mais ou menos o que ela responderia. Uhum. E E aí a ela está função, conectada com algum LLM? sim, eu conectei ela com o Gemini. Uhum. O mais rápido de conectar, o que responde mais rápido. Porque eu Entendi. me esqueci,
o nome agora. O 2.5 mesmo do Gemini. Ah, tá. É o Flash. Isso, o Flash. Uhum. Aí eu Perfeito. consegui, o prompt dela tá mais ou menos treinado para ir respondendo as perguntas e forçando o possível cliente a fazer um agendamento. Aí, quando eu consigo esse agendamento, automaticamente já vai para o meu workspace de agendamentos, que fica dentro. Eu até dei o nome dessa agente diária. Uhum. E eu comecei a conversar com o pessoal. E tem já 2 clientes que tá interessado. Um que é de uma imobiliária e outro que é uma parceria que eu tô tentando também com uma escola de enfermagem aqui de São Bernardo, que ela é Uhum. bem grande, ela ficou muito interessada. Porque Foi, ela foi pede esse muito. que você me falou que você ia visitar essa semana, não é isso? Sim, foi Ah, essa mesmo. ok. Eu tenho Ótimo. uma reunião marcada essa semana mesmo. Perfeito. Se precisar de ajuda, conta comigo, Sim, muito obrigado. tá? Mas esse é mais ou menos o meu case, mas tá Uhum. ficando bem Não, legal. nós vamos ter um outro bate-papo, provavelmente, sem ser na próxima terça ou na outra. Tem que ver também para não chocar com os jogos do Brasil na Copa. Mas a gente vai ver uma data aqui no choque. E aí a gente vai falar de IA pelo menos uma ou duas vezes por mês, tá? Para que vocês apresentem esses projetos, para que outros franqueados possam também. De repente, você está desenvolvendo um projeto aqui e um franqueado lá no Pará pode ter um potencial cliente para esse projeto, né? Sim. Então a ideia Só é essa, criar esse ecossistema de conexão mesmo. uma dica que eu posso dar assim que me ajudou muito. Uhum, Assim que eu comecei a mexer no Lovable, eu comecei do zero. Não conhecia essa ferramenta. Foi naquela reunião mesmo que você trouxe um convidado que apresentou. uhum. Uma coisa que me ajudou muito no começo, eu fui no ChatGPT e falei como que aprender isso o mais rápido possível. E ele me indicou engenharia de prompt. Então eu fui atrás de conteúdos gratuitos e comecei a fazer algumas aulas de engenharia de prompt e eu consegui evoluir bastante nisso. Então, para quem tá interessado, engenharia de prompt é muito bom. Sim, a forma como você conversa e o repertório que você tem para poder pedir, né, a IA vai mudar totalmente o resultado que ela vai te Muda entregar, totalmente. né? É isso, beleza.